família reunida, comida farta na mesa, risadas forçadas. Parecia um jantar qualquer, mas eu já conhecia o roteiro. Sempre começava com conversa fiada, elogios vazios, lembranças de infância que não faziam sentido. Eles preparavam o terreno antes de atacar. Minha mãe foi a primeira a dar o bote. Ela limpou a garganta, ajeitou o guardanapo no colo e me lançou um olhar sério. Filha, já faz um tempo que queríamos conversar com você sobre uma coisa importante. Parei de cortar a carne no prato. O quê? Meu pai se inclinou na cadeira, cruzou os braços e soltou a bomba. Você é solteira, não tem filhos. Meus ombros enrijeceram. Já ouvi aquele começo antes. Meu instinto gritava que vinha merda pela frente. E seu irmão está com dificuldades. A cada palavra, minha paciência evaporava. Olhei para o lado e vi meu irmão de cabeça baixa, fingindo humildade, mas eu o conhecia bem demais. Ele tem 3 filhos para criar e está tendo problemas para pagar o aluguel, minha mãe completou, com a voz cheia de lamento. E cruzei os braços. Meu pai respirou fundo, como se estivesse me pedindo um sacrifício. Você tem uma casa, filha. Você deveria ajudar seu irmão. Soltei o garfo no prato. O barulho metálico ecoou pela mesa. Ajudar como, exatamente? Minha mãe olhou para meu pai, e foi ele quem jogou o golpe final. Dê sua casa para ele. O mundo pareceu parar por um segundo. Como é? Dê as chaves para ele se mudar, minha mãe repetiu, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Você pode morar em um apartamento menor, não precisa de tanto espaço. Arregalei os olhos. Vocês só podem estar brincando. Não estamos, filha, minha mãe rebateu. Seu irmão está desesperado. E você, bem, você pode se virar. Ri. Não um riso de humor, mas de puro choque. Vocês têm noção do absurdo que estão dizendo? Essa casa é minha. Eu trabalhei por ela, paguei cada centavo. Você está sendo egoísta. Minha mãe elevou o tom, batendo a mão na mesa. Sua família precisa de você. Meu irmão, até então calado, resolveu se manifestar. Olha, eu sei que é pedir muito, mas eu juro que te devolvo assim que puder. Virei para ele, incrédula. Desde quando você devolve alguma coisa que pega emprestado? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Minha mãe e meu pai se entreolharam, e meu irmão baixou a cabeça. Ele sabia que eu estava certa. Eu não acredito nisso, passei as mãos no rosto. Vocês sempre fazem isso. Sempre me tratam como se eu fosse obrigada a consertar a bagunça dos outros. Não fale assim, você não sabe o que é ter filhos para sustentar. Minha mãe disparou. E quem mandou ele ter 3 se não pode sustentar nem a si mesmo? O ar ficou pesado. Meu irmão apertou os punhos. Você não precisava ser cruel. Levantei da mesa. E vocês não precisavam ser abusivos. Peguei minha bolsa e saí sem olhar para trás, deixando minha família furiosa para trás. Naquela noite, achei que o assunto estava encerrado. Eu estava errada. A ideia de que meus pais realmente achavam que eu abriria mão da minha casa para o meu irmão já era absurda o suficiente. Mas eu subestimei até onde eles estavam dispostos a ir. 3 dias depois daquele jantar ridículo, acordei sobressaltada com um barulho ensurdecedor. Bã! 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 Alguém esmurrava minha porta com força, quase arrancando-a do batente. O coração disparou, e por um segundo, achei que fosse um assalto. Levantei num pulo e, ainda tonta de sono, peguei o celular para chamar a polícia, mas antes que pudesse discar, ouvi a voz do outro lado da porta. Abre essa porcaria de porta agora. Reconheci imediatamente. Meu irmão. Soltei um suspiro pesado, já imaginando o que viria a seguir. Caminhei até a porta, mas antes de abrir, olhei pelo olho mágico. Lá estava ele, com a cara contorcida de raiva, os punhos cerrados e minha mãe ao lado, de braços cruzados e uma expressão de puro julgamento. O que você quer? Perguntei, sem abrir a porta. Abre. Ele berrou de novo, socando a madeira. Se continuar esmurrando, vou chamar a polícia, avisei, sem paciência. Chama. Chama, sua egoísta.
Quero ver se vai ter coragem de colocar seu próprio irmão na cadeia. Bufei, destravei a porta e abri com força. O que você quer, Leandro? Ele me olhou com ódio, os olhos injetados. Você sabe muito bem. Minha mãe, sempre a rainha do drama, suspirou fundo e balançou a cabeça. Olha só o que você está fazendo com sua própria família. Revirei os olhos. Ah, pronto, lá vem o show. Isso não é um show, é uma realidade triste, ela retrucou, a voz carregada de decepção falsa. Seu irmão está sem dinheiro, os meninos não têm o que comer, e você dormindo tranquila na sua casa espaçosa. Mentira. Cruzei os braços. O Leandro recebe um bom salário, a esposa dele também trabalha. Vocês querem me fazer de idiota? Você não entende como é difícil sustentar uma família. Minha mãe explodiu. Não é problema meu. Gritei de volta. O silêncio foi imediato. Meu irmão me olhava como se fosse me atacar a qualquer momento, mas segurei firme o olhar. Eu não ia baixar a cabeça. Eu já disse que não vou dar minha casa. Parem de insistir. Então é assim? Vai nos virar as costas? Minha mãe perguntou com veneno na voz. Se for para me sugarem até o último centavo, sim. Ela me olhou como se eu fosse um monstro. Você é uma decepção. E você é uma abusiva. Vi sua expressão se contorcer de ódio. Mas ela não respondeu. Apenas virou nos calcanhares e puxou meu irmão pelo braço. Vamos embora, filho. Já deu para ver que ela não se importa conosco. Ele me lançou um último olhar furioso antes de se afastar. Esperei até que sumissem do corredor antes de fechar a porta e trancá-la novamente. Eu achava que aquilo seria o fim. Mas, mais uma vez, eu estava errada. Depois daquela cena lamentável na minha porta, imaginei que minha família fosse se mancar e desistir. Mas não. Eles estavam apenas começando. No dia seguinte, saí para trabalhar como sempre. Quando voltei para casa no fim da tarde, senti que algo estava errado assim que pisei no corredor do prédio. Minha porta estava destrancada. O sangue gelou. Eu tinha certeza de que a tranquei antes de sair. Meu coração batia tão forte que parecia que ia saltar do peito. Respirei fundo, empurrei a porta devagar e entrei. O choque me atingiu como um soco. O apartamento estava diferente. Minhas coisas ainda estavam ali, mas havia novos móveis na sala, malas no canto e brinquedos espalhados pelo chão. Meu estômago revirou quando ouvi risadas vindas do corredor. Segui o som e vi o impossível. A família do meu irmão estava morando na minha casa. Os filhos dele corriam pelo meu apartamento como se fosse um parque de diversões. A mulher dele, Renata, estava sentada no sofá, assistindo TV, confortável como se fosse a dona do lugar. E então, meu irmão apareceu. Ele sorriu ao me ver. Um sorriso debochado. Bem-vinda, maninha. Minha visão ficou vermelha. O que vocês estão fazendo aqui? Renata suspirou e pausou a TV, olhando para mim como se eu fosse um incômodo. Sua mãe nos deu as chaves. Disse que você concordou em nos deixar morar aqui. Soltei uma risada incrédula. Que mentira absurda. Eu nunca disse isso. Meu irmão cruzou os braços. Olha, não faz escândalo. Já estamos aqui, os meninos estão felizes. Você tem dinheiro, pode arrumar outro lugar. Seja razoável. Razoável? Vocês invadiram a minha casa. Isso é crime. Ai, que exagero, Renata revirou os olhos. Somos família. Meu sangue fervia. Eu queria gritar, queria quebrar tudo, queria arrancá-los dali à força. Mas sabia que não podia agir no calor do momento. Então, fiz a única coisa que poderia resolver aquela situação de forma definitiva. Peguei meu celular. O que você tá fazendo? Leandro perguntou, desconfiado. Chamando a polícia. A reação foi instantânea. Você não faria isso, ele disse, mas pela primeira vez, parecia preocupado. Você quer apostar? Renata se levantou, alarmada. Amor, ela tá falando sério. Meu irmão arregalou os olhos.
Sabia que se a polícia aparecesse, ia dar ruim pra ele. Tá bom, calma. A gente pode conversar. Não tem conversa. Ou vocês saem agora, ou saem escoltados. A tensão tomou conta do ambiente. Os filhos dele me olhavam assustados. Renata bufou e começou a juntar as coisas. Isso é um absurdo. Sua família é uma piada, ela resmungou. Leandro hesitou, mas no fim percebeu que não tinha saída. Em meia hora, eles estavam fora. Mas eu sabia que isso ainda não tinha acabado. Eu conhecia minha família. Eles não iam aceitar essa derrota tão facilmente. Expulsar meu irmão e a família dele da minha casa deveria ter sido o fim dessa história. Mas minha família era como uma praga, quando você pensa que se livrou dela, ela volta ainda mais forte. No dia seguinte, minha mãe me ligou. Você foi longe demais, ela disse com aquela voz amarga de sempre. Longe demais. Eu? Ri sem humor, meu irmão invadiu minha casa, e eu sou a errada? Ele tem 3 filhos. Você deveria ser mais compreensiva. Revirei os olhos. E eu deveria chamar a polícia por invasão de domicílio, mas fui boazinha. Agora, fim de papo. Ela respirou fundo, como se estivesse se segurando para não gritar. Podemos pelo menos conversar pessoalmente? Eu queria dizer não. Queria ignorá-los para sempre. Mas algo na voz dela me fez hesitar. Tá bom, respondi, contra meu instinto. Marcamos de nos encontrar em um restaurante perto do meu trabalho. Quando cheguei, minha mãe já estava sentada, com um café na mão e uma expressão neutra demais. Sentei de frente para ela e cruzei os braços. Pode falar. Ela suspirou e colocou a xícara na mesa. Você precisa entender que família é tudo. Ri com desprezo. Ah, que lindo! Família é tudo? Mas quando eu precisei de vocês, onde estavam? Ela me lançou um olhar irritado. Não vamos falar do passado. Claro, porque no passado vocês me trataram como lixo. Ela me ignorou. Só queremos resolver isso de forma pacífica. Seu irmão encontrou um apartamento, mas precisa de ajuda com o depósito. Cruzei os braços. E o que eu tenho a ver com isso? Ela segurou minha mão sobre a mesa e fez cara de coitada. Filha, só empresta o dinheiro. Você tem condições. Olhei bem para ela. O desespero na voz, o olhar falso de arrependimento. Eu conhecia aquela expressão. Era a mesma que ela usava quando queria alguma coisa. Soltei um riso seco e puxei minha mão de volta. Não. Os olhos dela endureceram. Não seja egoísta. Egoísta? Me inclinei para frente. Meu irmão e a mulher dele invadiram minha casa, e eu que sou egoísta. Ela bateu a mão na mesa, fazendo o café tremer. Você não vale nada. E você não merece o título de mãe. Me levantei. Estamos terminadas aqui. Virei as costas e saí do restaurante. Mas no fundo, eu sabia. Eles não iam desistir. E eu estava certa. Quando cheguei em casa naquela noite, vi uma viatura da polícia parada em frente ao meu prédio. Foi só então que percebi, minha família tinha decidido jogar sujo. Quando vi a viatura da polícia em frente ao meu prédio, meu coração acelerou. Minha primeira reação foi pensar que Leandro tinha tentado invadir minha casa de novo. Mas quando 2 policiais vieram na minha direção com expressão séria, percebi que era pior do que eu imaginava. Boa noite, senhora. Você é a proprietária do apartamento 302? Engoli em seco. Sim, sou eu. O policial trocou um olhar rápido com o parceiro antes de continuar. Recebemos uma denúncia de que você colocou uma família com 3 crianças na rua de forma ilegal. Senti meu sangue ferver. Como é que é? Outro policial, mais velho, olhou para um papel em mãos. O denunciante alega que o apartamento foi cedido para seu irmão, Leandro, e que você expulsou ele e os filhos sem dar tempo para encontrar em outro lugar. Respirei fundo. Então era isso. Minha família decidiu que, se não podiam me forçar a entregar minha casa, iam tentar me pintar como um monstro. Cruzei os braços e encarei os 2 policiais.
Esse apartamento é meu. O nome na escritura é o meu. Eles invadiram a minha casa sem permissão, e eu apenas mandei eles saírem. O primeiro policial coçou a cabeça, parecendo já acostumado com esse tipo de briga de família. Tem provas de que você não deu permissão para eles morarem lá? Dei um sorriso frio. Claro. Tenho as mensagens da minha mãe e do meu irmão tentando me pressionar. Tenho vídeos da invasão e da minha cunhada admitindo que minha mãe deu as chaves sem minha permissão. Os policiais se entreolharam. O mais velho suspirou. Se for assim, então não há caso. Mas recomendo que procure um advogado. Sua família pode tentar te processar. Eles que tentem, respondi, firme. Depois que os policiais foram embora, subi para o meu apartamento e sentei no sofá, sentindo uma mistura de raiva e cansaço. Chega! Minha família tinha ido longe demais. Naquela noite, tomei a decisão que mudaria tudo. Na manhã seguinte, fui direto ao cartório e fiz algo que já devia ter feito há muito tempo: registrei uma queixa oficial contra minha mãe e meu irmão por invasão de domicílio. Depois, fui ao banco e alterei todas as minhas senhas, cartões e documentos. Troquei a fechadura da porta e instalei câmeras de segurança. No fim do dia, sentei no meu sofá, respirei fundo e esperei. E como esperado, minha mãe me ligou furiosa. O que você fez? Sorri, fria. Agora vocês não podem mais chegar perto do meu apartamento sem minha permissão. E se tentarem qualquer coisa, vão acabar com um processo nas costas. Ela gritou algo sobre eu ser ingrata, sobre como família deveria se ajudar, mas eu apenas ri. Engraçado, né? Vocês nunca me ajudaram em nada. Agora, estou apenas retribuindo o favor. Desliguei na cara dela. Naquela noite, pela primeira vez em anos, dormi tranquila. Minha família ainda tentou me infernizar depois disso, mas sem sucesso. Com o tempo, pararam de me procurar. Perceberam que eu não era mais manipulável. Leandro arrumou outro lugar para morar e seguiu a vida dele. Minha mãe, claro, continuou sendo a mesma pessoa amargurada de sempre. Mas eu? Eu finalmente estava livre.